Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, e eu espero que eles não me derrubem de novo, sobre memórias que ficam. E eu comecei falando sobre objetos. Quais são os objetos que a gente gosta? Quais são os objetos que nos representam? Quais são os objetos que fazem parte das nossas histórias? Você tem alguma coisa aí guardada com muito carinho de alguém que não está mais aqui? Sei lá, uma joia, uma roupa, um ursinho de pelúcia de alguém que era importante, uma coisa que você ganhou que era da tataravó, da avó, da bisavó, sei lá o que foi passando de geração em geração. Vocês têm esses hábitos aí de passar objetos na família? De hoje, né, gente? Sei lá, tá estranho. Pra mim tá estranho, eu espero que pra vocês esteja chegando bem. Mas enfim, fiquem aqui comigo. Se cair, vocês voltem, tá bom? Pertences que contam histórias, memórias que ficam. Todos nós temos uma história, todos nós temos relacionamentos. Hoje eu postei nos meus stories, porque eu não consegui baixar, mas depois vocês passem ali e vejam, um texto muito bonito de uma moça onde ela fala sobre comigo de 10 anos atrás. E geralmente, vamos ver se vai voltar. Geralmente as pessoas que estão fazendo essa trend têm falado assim, a trend fala, né? Eu contaria pra minha antiga versão de 10 anos atrás, que ela vai se frustrar com algumas pessoas, que ela vai ter decepções, pra ela tomar cuidado pra não fazer isso, não cuidado pra fazer aquilo. Eu falaria pra ela da morte, eu falaria pra ela de algumas coisas, enfim. E nessa trend, esse texto que eu postei ali nos meus stories dessa psicóloga, ela fala assim, eu não contaria. Tem coisas que eu não contaria pra minha versão de 10 anos atrás. Eu não contaria que ela ia perder pessoas. Porque se eu contasse, ela não ia viver o amor. Ela ia ficar com medo da situação e ela não ia vivenciar o afeto. E quando a gente fala de morte, o que é a morte? É uma dor muito... O que é o luto, né? O luto é uma dor pela perda de alguém que não está mais aqui e que eu amei muito e que eu ainda amo, porque o amor não morre, mas eu sinto uma dor absurda em mim, porque esse luto me corrói e a gente costuma dizer que o luto ele é o preço do amor. Quanto mais eu amo, mais dói. E aí a gente pensa, então, minha gente, se amar significa futuramente perder, então eu não vou amar. Mas aí eu me privo do afeto mais bonito que tem, que é o amor com as pessoas. Então, olhando para esse movimento, hoje eu quero falar um pouco sobre as coisas que ficam, sobre os pertences que ficam, sobre os objetos que estão no nosso dia a dia e que, de repente, aqueles objetos deixam de fazer sentido. De repente, aqueles objetos que eram tão importantes para mim e aí, quando eu não estou mais aqui, eles só se tornam objeto para alguém. Talvez aquele sapato que você economizou para comprar e usava nos momentos mais especiais da sua vida, ele depois vai ser doado para qualquer bazar e qualquer outra pessoa que talvez vai usar sem tanto significado. Porque é um pouco esse movimento, né, que a gente entra muitas vezes e que algumas vezes as coisas viram movimento. Essa semana, eu comecei a semana, na verdade, isso aconteceu bem na segunda-feira, na primeira paciente do dia, eu recebi um presente muito especial, que eram algumas cartas terapêuticas utilizadas no processo de terapia, que a minha terapeuta utilizava. E esta terapeuta especial, muito especial, que fez um significado gritante na minha vida e na vida da minha família, veio a óbito e hoje não está mais entre nós. E a família
me deu algo que eu sabia que era muito importante para ela. E hoje, quando eu olho para esses objetos, eu olho assim como uma das coisas mais preciosas que eu recebi, né? Que assim, que eu preciso honrar aquilo. Eu preciso honrar aquele material para que ele continue levando a outras vidas respostas que na minha vida um dia trouxe, que trouxe na vida de tantas pessoas, enfim. E aí, conversando com outras pessoas, algumas falaram pra mim assim, eu não gosto de ganhar nada de coisa de gente que já morreu. Porque parece que, sei lá, que minha casa fica com alguma coisa, enfim. E aí eu fiquei pensando o quanto isso é muito particular de cada um, né? O quanto não existe no luto. E eu vou falar isso incansavelmente aqui nas redes sociais, em todos os lugares. O luto não tem respostas certas do como deve ser, o que você deve ou não deve sentir. Porque são coisas muito particulares. Aquilo que às vezes, para algumas pessoas é algo que... Nossa, né? Meu Deus, como vibra. Para outras é assim, ai meu Deus, não sei se quero. E aí eu pergunto para você, como é para você receber objetos de pessoas que já não estão mais aqui? Eu costumo sempre dizer aos meus pacientes e de orientação, e falo aqui para vocês também, e vocês podem levar isso adiante, que quando a família vai fazer esse momento de mexer nas coisas, que é muito difícil, esse momento, ele não deve ser logo que o óbito ocorre, porque existe arrependimento depois, e eu já presenciei assim, tipo, a pessoa, não, precisa se desfazer de tudo, e depois se arrepende, tem que pedir de volta algumas coisas, aí de repente algumas coisas foram para lugares que não tem mais como pedir de volta, e aí às vezes causa uma outra dor. Então a gente sempre pede espera. E uma coisa que eu já vi acontecendo também, pelo amor de Deus, gente, nunca, se vocês presenciarem isso, assim, ó, nunca deixem fazer isso. De situações, por exemplo, morre alguém, aí sempre tem alguém que fala assim, Deus me livre, a família vai chegar em casa e vai ver tudo as coisas lá. Então vamos tirar tudo para não ter que pensar sobre isso. Aí, quando a família volta do sepultamento para casa, tudo da pessoa foi tirado. Ou tudo do bebê foi tirado. Ou tudo da criança foi tirado. E aí, assim, é uma invasão de privacidade, é uma invasão na alma, né? Mas eu fiz isso para ajudar. Nem toda ajuda. Tem ajuda e só atrapalha. Então, é uma decisão muito particular. E assim, às vezes dentro de um ambiente familiar, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, nos meus cursos e aqui, enfim, a gente tem dentro de um sistema familiar situações muito diferenciadas um dos outros. Eu tenho agora, e essa semana a gente conseguiu concluir, eu vou começar a falar um pouco mais disso aqui pra vocês, mas um programa novo, que é um programa com vários vídeos, com várias coisas, com várias informações e orientações para as pessoas que estão passando pelo processo do luto. Inclusive, ele já está ali na minha bio, no link da bio, vocês podem ir lá procurar. É um programa de acolhimento ao processo do luto. E tem vários vídeos, vários, sobre vários assuntos, sobre personalidade, sobre família, sobre como cada um lida, sobre quando que é luto normal, quando que é natural, quando que não é, quando que é doença, quando que não é, enfim, né, doença entre aspas, enfim, quando fica um transtorno. Então é uma série de vídeos. Se você conhece alguém que está passando por um processo do luto e não sabe como ajudar, este é um ótimo presente, porque a pessoa ela vai poder assistir no tempo dela, no momento dela, na dor que ela precisar ouvir. Porque assim, algumas pessoas, quando acaba de acontecer o processo do luto, ela precisa escutar coisas, falar sobre, enfim, alguns precisam silenciar. Depois de um tempo é que eu vou precisar entrar em contato com isso, o que é que eu faço com isso, enfim, não existe certo e errado. E existem as personalidades muito diferentes. E às vezes essas personalidades, às vezes não, 100% das vezes, essas personalidades tão diferentes estão na mesma família. Aí o que eu vejo que acontece com as coisas? Algumas pessoas
Então eu tenho lá na família aquele que não aguenta olhar para as coisas. Nossa, não, Deus me livre, esse esmalte aqui era dela, eu não quero. Dá um jeito de dar um fim nesse esmalte. Só que aí, na mesma família, tem aquele outro que precisa ficar com o esmalte, segurando o esmalte, junto com o esmalte, né? Então, pera. Não, entende que não tem certo e errado? Aí, só que de repente aquele que não quer ver, vai lá e se desfaz de tudo. Mas aí tem aquele que precisa ter as coisas. Então é por isso que a gente não se desfaz de tudo de uma hora para outra. E aí vai aos poucos fazendo esse processo. E lá no programa tem todo um vídeo que eu explico muito detalhado como que é feito esse processo, da forma mais leve possível, aquilo que não é leve. Porque não é leve, é difícil demais. Porque os pertences, e por que é tão difícil? Porque os pertences que a gente tem, muitos deles, contam grandes histórias. Eles contam aquele dia que a gente foi naquela praça, que a gente chupou aquele sorvete, que a gente pegou aquele guardanapo que eu guardei até hoje lá na minha caixinha, sei lá do que. Aí a gente comprou aquela blusa que foi um dia especial, que a gente pensou naquela festa, não sei aonde, né, e aquela festa foi muito legal. Então aquela blusa deixou de ser só uma blusa e passou a ser a blusa que nos conecta, né? Então é muito particular, e às vezes o que conecta para um não conecta para outro. Então uma orientação que eu sempre faço é assim: antes de se desfazer das coisas, de saber que você vai fazer bazar, se vai doar, se vai guardar para os filhos quando tem filhos, se não vai, enfim, pensar quantas pessoas conviveram com essa que não está mais, que ela foi especial. E, gente, às vezes a família não tem nem noção a quantidade de pessoas que aquela pessoa que faleceu foi fundamental na vida. Às vezes com uma palavra de carinho, às vezes um atendimento do que ela fazia ou não, enfim. Então, eu sempre gosto de fazer assim: faça uma lista primeiro das pessoas que são importantes, que você sabe que são pessoas que ela marcou a vida, que tinham um afeto por essa pessoa especial, e pergunte a elas: você gostaria de ter algo da fulana ou do fulano? Você gostaria de guardar? E se algumas pessoas vão dizer que sim, algumas vão dizer que acho que não, prefiro não. Tá tudo bem. É por isso que eu gosto sempre que pergunte. Porque às vezes, assim, a pessoa não quer, mas ela recebe e aí ela fica meio sem saber o que ela faz com aquilo. Então, pergunta, né? Tipo, você gostaria de alguma coisa? Tem algo... Aí, além de perguntar se você gostaria de alguma coisa, eu gosto também de perguntar assim: tem algo que tem a ver com a história de vocês? Né? Tem algo que tem a ver com aquilo que vocês vivenciaram, né? E aí a gente consegue, nesse processo todo, trabalhar algumas questões assim do que é, tá? Essa daqui pra mim é só uma camiseta, mas pra fulana essa daqui é a camiseta. Então essa daqui vai pra fulana, né? E talvez essa fulana vai usar e talvez essa fulana não vai usar, mas vai guardar com muito carinho, né? Eu lembro que e é muito louco isso, porque a gente não pode dizer assim que é certo ou errado ou o que a pessoa sente. Muitas coisas que eu já ganhei de pessoas que vieram a óbito, né? Eu tenho algumas coisas bem especiais, assim, de pacientes meus que faleceram e que a família me deu alguns objetos, né? E alguns eu uso com muito carinho. E toda vez que eu uso, assim, eu tenho uma coisa assim do tipo, tamo junto. E como eu já também ganhei coisas, né? Eu ganhei roupa, por exemplo, da minha madrinha, que serviam em mim, que eu poderia usar. Mas eu colocava aquela roupa e eu não conseguia usar. E eu não sei te explicar pra vocês porque eu não conseguia usar. Mas eu não conseguia usar. E não porque eu tava sentindo, ela vai ficar brava que eu tô usando essa roupa, ou que não vai. Não tinha nada disso. Mas parece que eu não queria gastar aquela roupa, eu queria deixar ela quietinha, embrulhadinha, perto de mim, de uma outra maneira. E aí, de novo, tá, gente? Não tem certo nem errado, né? Mas é muito de entender quais são os pertences que contam história. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se você tá aqui comigo, é porque você tá vivo. E se você tá vivo, você tem aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, coisas. Porque a gente gosta de coisas, a gente se apega a algumas coisas. Alguns gostam mais, alguns gostam menos. Mas, o que é que você gostaria que
como é que você gostaria que as suas coisas continuassem vivas, entre aspas, né? Que são só coisas, na sua ausência. Como é que você gostaria? O que é que você espera que as coisas que você tem, que elas continuem? Você gostaria que a sua família fizesse um bazar e arrecadasse dinheiro e doasse para uma instituição? Você gostaria que as suas amigas, sei lá, que elas pegassem algumas coisas ou não? Você gostaria que fosse distribuído com tudo os seus parentaiada? Ou eu não quero de jeito nenhum que vai para as parentaiada? O que é que você gostaria que fizessem com aquilo que é seu? Aquilo que é tão importante pra você. E aí a gente pensa assim, ai Daisy, sei lá, depois que eu morrer as pessoas que se virem. Pois é, gente. Mas daí a gente deixa uma bucha pros outros que amam a gente, que estão sofrendo. Porque além da saudade, além da dor, além de um monte de coisa, eles ainda precisam pensar o que é que ela ia gostar que eu fizesse com X coisa. O que é que ela ia gostar? E vocês vão ver, tá? Assim, e eu quero mesmo que você pare essa noite antes de dormir, que você pense. O que é que eu gostaria que fizessem com algumas coisas minhas? Porque assim, eu vou dar um exemplo meu, tá? Tem algumas coisas que eu sei o que eu quero que aconteça. Isso aqui eu quero que dê, isso aqui as minhas amigas vão ficar, isso aqui vai ficar pra minha filha, isso aqui fica pro filho, isso aqui fica não sei o que lá, né? Algumas coisas podem se desfazer, pode doar, enfim. Né? A gente tem as nossas questõezinhas aí. Mas existe uma coisa que eu não sei ainda que direcionamento eu gostaria que dessem pra isso. Vou falar o que é, os meus livros. Eu tenho um arsenal de livros aqui, ali em cima, no meu quarto, no meu consultório, livros, muito material. E outro dia eu me peguei pensando, fiquei olhando pra ele e pensei, cara, o que eu queria que fizesse com vocês? Porque alguns são mais indispensáveis, que até eu me desfiz de alguns, assim, que não são tão importantes, né? Porque quando a gente vai pro primeiro ano da faculdade, a gente se empolga e quer comprar tudo. Aí depois falou assim, nossa, que besta esse livro, nada a ver isso aqui, esse aqui eu não quero nem ler porque é muito chato, né? Mas alguns, principalmente os de luto, eu tenho uma biblioteca de luto aqui, que eu sei que tem muito lugar que não tem. Muita biblioteca de faculdade não tem muitos dos livros que eu tenho aqui, né? Porque nos últimos anos, eu acho que a maioria dos meus livros que eu compro são dessa área. E são livros especiais, alguns que eu amo de paixão, alguns que eu empresto loucamente, porque eu acho que eles são super, super úteis pra emprestar. Mas alguns que eu tenho um apego. Ao mesmo tempo que eu acho que o livro ele precisa circular, ele precisa estar na mão de outras pessoas, mas é aquela coisa assim, eu empresto, mas devolvo, porque eu gosto dele. E aí eu fiquei pensando o que eu queria que fizesse com eles. E eu juro pra vocês que hoje eu não sei se eu tenho uma resposta. Por quê? Porque os livros da minha irmã, né, há quase 20 anos atrás, quando ela faleceu, a minha irmã, ela trabalhava com fisioterapia obstétrica, é assim que fala. Ela foi uma das primeiras doulas de Cascavel, ela só trabalhava com a questão da pelve, da fisioterapia mesmo pro bebê, enfim, então ela tinha muito material nessa área. E a minha irmã era professora na época da FAG, e os meus pais pegaram todos esses livros e doaram para a instituição, e hoje eles estão, a maioria dos livros da minha irmã, acho que quase todos dessa área, estão lá na biblioteca da FAG. Daí eu penso, tá, legal, tem um monte de aluno estudando esse material, enfim. Mas, se os meus pais doassem, por exemplo, para uma das instituições que eu trabalhei, eu não ia gostar. Porque eu tive tanta dor lá, que eu não queria que esses livros que são tão especiais para mim estivessem lá. Mesmo que os alunos que vão pegar não tenham nada a ver. Gente, olha que coisa idiota. Entende que eu tô falando pra vocês que assim, é uma coisa idiota. Mas é algo que tá em mim, né? Então, talvez para outra instituição que eu gosto super, que é a Univel, vou falar aqui, posso falar, que eu gosto de paixão. Para eles eu gostaria que tivesse. Mas assim, ainda não é certo dentro de mim. Então, entende? Quando a gente, assim, quando eu falo de coisas, é um pouco isso, assim, pra onde vai?
para filhos, para não filhos, o que, que eu quero que faça, o que, que eu não quero que faça, para onde que vão esses objetos, para onde não vão, o que eles vão ser feitos, o que não vão. Então, e aí vale a pena a gente pensar, o que é que eu gostaria que fizessem com as minhas coisas? Que coisas são importantes? Que coisas são fúteis? Uma das coisas, assim, gente, uma coisa que a gente não pode se apegar, tá? E eu sou uma pessoa que sou apegada a isso, porque eu amo de paixão, é sapato, por exemplo. Né? Eu amo de sapato, enfim. Mas sapato, ele craquela. Sapato de escola, sapato estraga. Então, o sapato não é uma coisa que a gente vai poder guardar pro resto da vida. Diferente de joia, diferente de um óculos, por exemplo, que é uma coisa que pode durar por muitos anos, né? Então, também tem isso. O que é que eu tô pensando? Os meus sapatos, alguns têm histórias. Alguns não. Mas alguns têm. Mas é uma história que eu não posso ficar querendo eternizar ela, porque não vai dar pra eternizar nem enquanto eu estiver viva, né? Então, são essas questões que às vezes, eu quero que você pense, para facilitar. O que é que eu gostaria que fizessem com as minhas coisas? Quais das minhas coisas são coisas extremamente importantes? Quais das minhas coisas têm a ver muito com a nossa história? Quais não têm? Então, são algumas situações que a gente observa que fazem diferença na vida de quem fica, na vida talvez de quem vai. Né? E aí, claro, a gente tem maneiras de conservar algumas coisas. Então, assim, como a gente conserva algumas coisas, algumas situações? Eu gosto muito não é tudo que dá, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode conservar. Em caixas, em saquinhos, né? Aquele saquinho zip que você tira o ar. Então, são situações que você pode conservar por muito mais tempo. Daisy, né? Então, sei lá, por exemplo, morre alguém, morre o pai e tem filhos pequenos, ou morre a mãe e tem filhos pequenos. E talvez alguns vestidos daquela mãe, algumas coisas daquela mãe, ela vai poder usar lá na frente, a filha, por exemplo. Só que se a gente deixar só no guarda-roupa, gente, vai amarelar, talvez vai ter traça, né? Então vai fazer furinhos, então talvez o pano vai esgarçar, e aquilo lá daqui 20 anos não vai mais dar para usar. Então a gente precisa achar meios de conservar estas coisas, né? Então até assim, por isso que às vezes vem essa sensação, né? Aqui é o Matheus falando de parece que eu vou tirar e a pessoa vai ficar brava. Você vai sentir uma hora, Matheus, porque ainda é tudo muito recente, que eu preciso tirar de lá. E assim, não é uma hora daqui X tempo, X minutos, X meses. A gente vai sentir quando chega essa hora de entrar, de se conectar com aquilo que era seu, enfim, né? E assim, o guardar tudo para sempre, do mesmo jeito, intacto, sem mexer em nada, por anos, acho ruim. Se desfazer de tudo, não ter nada, eu também acho ruim. E vejo que as pessoas sentem falta disso, tá? Então, é uma coisa muito de pensar. E essa live hoje é pra você pensar. O que é que você gostaria que fizesse com as suas coisas? O que é que você gostaria que fizesse com os seus pertences? Eu brinco com as minhas amigas, e eu vi essa historinha num lugar, enfim, e assim, eu brinco até com meu marido, ele sabe que não é bem assim, né, mas às vezes a mulherada fala pros maridos assim, essa joia nova aqui, imagina, é bijuteria, é coisinha boba que eu comprei lá na loja de 99. E aí não é, né, gente? Aí você vai ver, não é. Aí eu brinco com minhas amigas assim, olha, não deixa ele se desfazer das coisas não, porque não é do R$1,99. Aliás, eu não sei se minha mãe tá aqui ainda, né, gente? Essas coisas todas bem lindas de acessório que eu uso, é minha mames que vende, tá? São bijuterias finas, bem lindas, enfim, se alguém tiver vontade aí de conhecer as coisas dela, é uma coisa mais linda que a outra. Ela vende. Então, vocês entram em contato com ela depois. Eu passo passar o telefone dela. E aí, ó, Maria Emília, olha ali, gente. Emília05, chama ela depois, já marca um horário, já vão gastar dinheiro, mulherada, pra ficar bonita.
Só não fala pro marido que é bijuteria, porque depois você morre, ele vai falar assim, essas bijuterias aqui pode dar pra qualquer um. E aí não é bem assim que a banda toca. Então você já conta pras suas amigas, viu? Não deixa ele dar pra qualquer um, tá, gente? Porque aquilo tem valor. Então, assim, pra quem eu quero dar essas coisas? Pra quem eu quero que fique? Né? Outro dia uma amiga falou assim, você falou que ia dar pras amigas. Deu, gente, mas agora eu tenho filha. Agora eu tenho filha que gosta dessas coisas. Então, né? Vai ficar pra filha. Mas enfim, então a gente precisa saber o que eu quero que façam com as minhas coisas. O que é importante pra mim. O que eu tenho que é meu, que é só coisa. E o que eu tenho que é meu, que não é só coisa. Né? E até para você já falando até pros seus familiares, enfim, que é o que eu gostaria, o que eu não gostaria. E antes de falar, assim, realmente de pensar como serão as minhas coisas sem mim, como será a minha vida sem mim. E é muito louco. Até, aliás, quem quiser, assistam aí, anota o nome desse filme. É um filme antigo, mas é um filme bem bonito, que se chama Minha Vida Sem Mim. Que é isso, é uma mulher que ela sabe que ela vai morrer e tem uma filha pequena. E ela vai deixando algumas coisas pra essa filha. Um filme lindo, enfim, né? Gi, depois você me chama que eu te passo o contato da minha mãe, tá? São coisas bem lindas. Enfim, gente, então é isso. Eu quero que vocês pensem. Quais os meus pertences eu sei o que eu quero e quais eu não faço ideia o que eu quero que façam. Quais memórias que os meus pertences contam, que histórias eles contam e como eu posso... e para quem eu gostaria que fosse. E aí, esses dias eu vi um videozinho da Kátia Damasceno, não sei quem aqui, se todos conhecem a Kátia Damasceno, quem não conhece, assistam, ela é ótima, super boa, enfim, super engraçada. E ela falando, né, que ela, assim, depois que a pessoa morreu, a família entrando e vendo as coisas do guarda-roupa dela, e ela tirando um monte de objeto, oh meu Deus, como é que fala? Vibrador e coisa arada, enfim, né? Então, assim, o que é que você tem que você gostaria, que ninguém pode mexer, que você não empresta pra ninguém, não empresta pra irmã, não empresta pro irmão, não empresta pra não sei o quê, tem brigas horrorosas conta disso, alguém vai mexer, alguém vai usar, alguém vai passar pra frente, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa contar pras pessoas ao nosso redor o que é que eu gostaria que fizessem com aquilo que conta história, com aquelas memórias que ficam, né? Alguns são objetos que se tornam importantes para cada um. Quando a gente sabe, fica muito mais fácil. Eu vejo isso grandiosamente, assim. E é isso, essa semana quando eu ganhei o meu presente dessa pessoa especial que não tá mais aqui, a família me presenteou com vários, enfim, com vários materiais dela, eu realmente me arrepiei toda, assim, e fiquei muito grata mesmo. E pensei, né, o quanto eu preciso fazer isso continuar. E às vezes é isso, às vezes a nossa vida, ela vai continuar sem a gente, mas com um pouquinho da gente espalhados em alguns lugares. Às vezes uma pessoa usando a camiseta que você usava, e é uma forma dela se sentir pertinho de você, enfim, né, como cada uma das coisas que a gente vai tendo. Quais são os seus objetos que falam sobre você? Quais são as suas coisas que contam a sua história? Você sabe? É claro para você isso? É claro para quem tá junto com você? E dividir, vai facilitar a vida daqueles que ficam e dos objetos, que não são só objetos. Né? Quais deles? E, se possível, deixe escrito. Converse, fale sobre isso. Eu sei que é um assunto difícil. Falar sobre isso é um assunto muito difícil, mas me usem. E você conhece aquela menina, aquela louca lá que fala lá daquilo? Então, ela falou outro dia pra isso, pra gente conversar sobre tal coisa. O que você acha, fulano? O que você faria? Pronto, gente, começa o assunto assim. Me põe na roda pra começar o assunto no domingo do almoço e começa a falar o que é que você gostaria, né? E às vezes é isso, às vezes nem a gente sabe. Imagina o outro que tem que adivinhar o que é que a gente sabe, o que é que a gente gostaria que fizesse. Por isso, pense, converse, divida. Assim, as nossas pertences, eles vão ter uma memória que talvez vão durar e vão ficar por muito mais anos do que os anos que a gente estiver aqui.
Antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que está lá no link da minha bio esse novo programa, que é um programa lindo, com muitos vídeos, com muitas informações sobre vários assuntos que todos os enlutados passam, num valor super acessível, realmente, para que as pessoas possam presentear pessoas que estão passando pelo luto, ou que elas possam realmente se presentear para se conectar com aquilo que elas estão vivendo e entender melhor essa bagunça gigante. E além disso, eu também quero fazer um outro convite para vocês, que no dia 12 de março, agora, começa o curso do Enneagrama. O Enneagrama, eu sei que é um nome complexo, nem todo mundo sabe o que é isso, enfim, mas o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. E esse curso é um curso que eu represento uma escola de Curitiba que se chama Universo Enneagrama, e que tem um material lindo, enfim, e que a gente trabalha sobre as personalidades. Ah, Deise, pra que saber isso? Pra vocês conhecer, pra você saber qual é o seu ponto fraco. Ah, eu já sei. Vocês vão ver que vocês não sabem. Tem muita coisa dentro da gente que não está na nossa consciência, que a gente repete erros, que você fala assim, cara, de novo esse problema. De novo eu estou repetindo a mesma coisa. De novo eu estou diante de tal situação. Dia 12 é a aula inaugural. A aula inaugural, ela não tem custo. Então, você, meu convidado, para vir fazer essa aula, só me avise para a gente poder preparar um coffee break todo especial aí para todo mundo. Vai ser lá na Cris Romero, que é um espaço todo lindo, lá no Tropical. E as demais aulas, são mais 9 aulas, vão acontecer segundas e quartas à noite, no período da noite, de forma presencial. É um curso longo, é um curso de mais de 40 horas, mas é porque ele é uma imersão mesmo, não para falar para você acordar às 5 horas da manhã e ser feliz. Até porque eu não acordo às 5 horas da manhã. E se eu acordasse, eu não ia ser feliz acordando às 5 horas da manhã. E tá tudo bem quem é feliz acordando às 5 horas da manhã. Mas é uma imersão de conexão com o seu eu. Onde eu trabalho também como cada personalidade lida com as perdas do dia a dia. Perdas do dia a dia, que são diversas. Tá? Além disso, como trabalhar melhor relacionamento, como no trabalho, para quem é empreendedor, quais são os macetes para contratar a pessoa certa pro negócio, olha eu emburrando tudo aqui, para quem é vendedor, então assim, como eu ir na veia do meu cliente, como que eu vou conseguir vender se eu falar X palavra para aquela situação. Então assim, o Enneagrama ele faz um leque assim, ó, pá. Na minha vida foi muito importante. Eu fiz junto com a minha mãe e com o meu marido. E com o meu marido foi muito legal a gente fazer junto, porque tinha muitas coisas que ele fazia que eu falava assim, cara, não é possível que ele tá fazendo isso de propósito. E aí depois que eu entendi que não tem a ver com propósito, tem a ver com o perfil dele. Como ele entendeu que algumas coisas não eram minhas de propósito, mas tinha a ver com o meu perfil. Então, quando a gente começa a entender quem eu sou e quem o outro é, e como nós somos diferentes, a gente diminui os julgamentos. A gente tem relacionamentos mais saudáveis e as coisas começam a ficar muito mais leve mesmo, tá? Então, olha aí, a Cris fez, né, Fez? A Cris lá da Cris Romero, a Cris fez a penúltima turma, se eu não me engano, 2023, acho que ela fez. E é muito legal, né? É um curso maravilhoso, é um investimento que vale cada centavo. E, gente, eu faço uma promessa aqui ao vivo. Quem fizer o Enneagrama e não gostar, eu devolvo 100% do dinheiro. Porque eu não tenho medo nenhum. Porque eu não vou precisar devolver. Porque não tem como não amar. Porque ele é incrível mesmo. Ele realmente faz grandes mudanças aí. É um curso muito profundo. Ele é uma ferramenta muito utilizada na área de administração. Mas eu vi, né, e a nossa escola é uma escola só de terapeutas, a gente acrescenta muitas questões da terapia, de todo o conhecimento aí de 20 anos de profissão, e não fica só uma ferramenta, é um grupo terapêutico nível hard. Então venha fazer. Dia 12 você é meu convidado para fazer parte dessa aula inaugural, que é uma aula que não tem custo, para você entender melhor o que é isso, porque lá eu faço um resumo do que é o curso e depois vem fazer se quiser. Né? Se achar que vale, se achar que vai fazer um benefício para sua vida ou não, enfim. Então todos vocês estão convidados, tá bom? Um super beijo, uma super semana para nós, né? Que a gente possa aí ter um mês bem lindo nessa nossa caminhada. Nós estamos começando o ano, nós estamos ainda só em fevereiro. Daqui a pouco começa o ano de verdade, porque o carnaval, né, tá chegando. E que a gente possa ter realmente uma semana iluminada, uma vida iluminada.
Se tem vida, tem jeito. Não me esqueçam disso. Nunca. Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo, mames.